Que a graça e a paz que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, repouse sobre todos, sobre as pessoas a quem você ama, a quem você quer bem. Que a bondade do Senhor mais uma vez se mostre presente, se mostre efervescente, se mostre aí no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que esta palavra o encontrar, que a graça de Deus, poderosa, maravilhosa, encontre o seu coração desejoso de ouvir a palavra de Deus, esta palavra que pode ser ministrada através de canções, esta palavra que pode ser ministrada através da prédica, esta palavra que limpa, que lava, que tira dos nossos corações todas as impurezas e que nos apresenta diante de Deus como inculpáveis. Sim, inculpáveis. Aquilo que Cristo Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário nos justifica diante de Deus. E justificados por Deus, nós nos apresentamos de maneira ousada diante dele. Nós nos colocamos diante do Senhor com palavras de gratidão, de louvor e, acima de tudo, palavras de agradecimento. Esta é uma oportunidade de agradecermos a Deus. Esta é uma oportunidade de levantarmos a nossa voz e louvarmos ao Senhor em agradecimento a tudo que Ele fez, está fazendo e certamente ainda tem por fazer. Então, que a graça e a paz que há em Cristo Jesus repouse abundantemente sobre todos nós. Queridos, hoje, quarta-feira, noite, não é? Como você pode perceber, 19 horas e alguns minutinhos, acabamos de chegar, acabamos de entrar no ar com este objetivo, levar até você uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de expectativa, de confiança, de que grandes transformações Deus está fazendo e os seus planos reservam para nós dias melhores. Assim, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos colocar diante do Senhor a nossa oração. Chame a sua família mais uma vez. Chame as pessoas a quem você ama, a quem você quer bem. As pessoas com as quais você tem esta graça de poder estar junto nesta oportunidade. Chame-os e vamos orar juntos. Querido e amado Deus, louvado seja o teu precioso nome. Mais uma vez, ó Deus, concedido a Deus por ti, a oportunidade de entrar nos lares, de entrar, Senhor, nos lugares mais íntimos dos meus amigos e irmãos. O Senhor nos concede o privilégio de orarmos juntos. E nesta oportunidade, ó Deus, nós queremos orar, agradecendo-te, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não tem permitido que absolutamente nada nos falte. Muito obrigado. Não tem nos faltado saúde espiritual. Continuamos juntos uns com os outros. Continuamos ministrando uns na vida dos outros. Pai querido e santo, te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pela saúde emocional. Esta tem sido atacada de uma maneira tão feroz, tão voraz, mas nós temos nos sustentado em Ti. Não nos tem faltado, ó Deus, equilíbrio, e nós percebemos que isso é fruto do Teu amor para conosco. Querido e amado Deus, também não nos tem faltado saúde física. Não ouvimos, ó Deus, falar que entre os Teus há alguém, Senhor, que possa ter contraído o vírus, alguém, Senhor, que possa estar numa situação calamitosa, porque o Senhor também nos tem guardado. A fé que temos em Ti, Senhor, nos tem preservado. E quando ela não nos preserva da doença, da enfermidade, ó Senhor, ela nos preserva em meio à doença, em meio à enfermidade. A gente consegue atravessar sem que isso nos desconstrua. Por isso, obrigado pela família, Senhor, que agora me ouve. Obrigado pelo pai, pela mãe. Obrigado pelos filhos reunidos. Obrigado por todos aqueles que juntos podemos, como que de mãos dadas, levantar os nossos olhos para os céus e dizer: louvado seja o teu santo e precioso nome. Louvado seja o Senhor. Você sabe que nós temos louvado muito ao Senhor. Nós temos cantado canções, e canções que você conhece, canções que você já foi por elas ministrado, e nós queremos fazer isso outra vez. O nosso louvor, o nosso departamento de louvor já está se posicionando, e nós queremos convidar você, não para assistir pura e simplesmente, mas para que você, assistindo, louve conosco, reconheça o senhorio de Deus sobre a sua vida através da canção. Que esta canção possa falar ao seu coração, que estas canções possam, de uma certa maneira, servir como um meio pelo qual Deus alcançará todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos louvar, vamos bendizer o santo nome do Senhor, pois digno Ele é de honra, glória e louvor. Senhor, que seja feita a tua vontade. Nosso
o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Nosso Pai, o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Tenha o poder e a glória. Porque o reino é o poder e a glória. São Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Clamamos o teu nome, Senhor. Clamamos por tua misericórdia, Pai. Oh, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Canhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Pai, por ser o nosso Deus. Nós declaramos essa canção, Jesus. Nós confiamos em Ti, Pai. Diga a Ele. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Oh, 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 oh.
esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti, Jesus. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Pega sua voz e declare: eu confio em ti. Diga a ele: eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio, Jesus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Confiamos em ti, Jesus. Só em ti, Pai. Só em ti, Jesus. Chegamos àquele momento especial em que a palavra do Senhor pode e deve ser agasalhada no nosso interior, lembrando-nos nas palavras do salmista que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Esta palavra que nos orienta, esta palavra que nos dá norte, esta palavra que serve-nos como bússola, como guia em momentos tão adversos como aqueles que estamos atravessando. Por isso, nesta oportunidade, eu quero falar sobre um texto que acredito ser um dos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Aliás, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. É aquela história que nós conhecemos comumente como a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. E eu gostaria de ler esse texto e gostaria que você acompanhasse essa leitura juntamente comigo, tá bem? Lucas capítulo 15, do versículo 11 a seguir, a palavra do Senhor assim nos diz. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui,
morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Talvez seja esse um dos textos mais lindos de toda a palavra de Deus. Sim, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas esse texto talvez nos salte mais aos olhos porque nós nos identificamos com ele. Nós conhecemos esta parábola como a chamada parábola do filho pródigo. Mas a personagem central desse texto não é o filho, e sim o pai. Se nós formos cuidadosos, nós vamos perceber que a narrativa começa falando do pai e termina com o pai falando. A parábola é sobre o pai. Na verdade, o centro dessa questão, o centro dessa história é a figura do pai. E você vai perceber que isso é do início ao fim. É interessante notar o pano de fundo. O contexto nos diz que Jesus estava sendo criticado por se aproximar de pessoas que, segundo a opinião dos líderes religiosos, mereciam desprezo, não atenção, mereciam distanciamento e não aproximação. E em resposta a essas críticas, o Senhor Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira delas, como você bem sabe, está em Lucas, no capítulo 15, é a parábola do pastor, que vai em busca de uma ovelha perdida. Tendo 100, deixa as 99 no redil e vai em busca de uma ovelha perdida. A segunda é daquela mulher que tem 10 dracmas, perde uma das suas moedas e aí varre a casa até encontrar, depois daquela festa maravilhosa. E a terceira é sobre o pai que recebe de volta o filho que havia se perdido. Então perceba que as 3 parábolas visam mostrar o caráter de Deus, visam mostrar o coração, o amor de Deus para com os perdidos. Este é o tema central desse texto. E aqui, o Senhor Jesus quer mostrar o quanto o Pai é misericordioso, o quanto o Pai tem compaixão por todas as pessoas que sofrem, o quanto o Pai se entristece com a miséria humana. Sim. Nós aprendemos um pouco mais sobre quem é Deus. Quando a gente se depara com um texto como esse, quem é Deus parece que salta-nos um pouco mais aos olhos. Ele é um pai, e não é apenas um pai, é um pai misericordioso. Ele é misericordioso para com o filho que se foi, ele é misericordioso para com o filho que ficou, ele é misericordioso para com o filho que inconsequentemente nas suas atitudes gastou tudo que tinha, mas ele também é misericordioso para com aquele filho que lhe cobra como se ele fosse um devedor. Então, vamos olhar para esse texto com carinho, vamos extrair algumas lições do relacionamento deste homem, deste pai com os seus filhos, porque isso pode nos ajudar em tempos de tantas dificuldades. A primeira lição que a gente vê nesse texto, a primeira coisa que a gente compreende nesse texto, é que Deus, em seu infinito amor, é como um pai que respeita as decisões que os seus filhos tomam. Isso mesmo, Deus é um pai que respeita as decisões que você toma, que respeita as decisões que eu tomo. É muito comum a gente se meter em encrencas. Quem nunca se meteu em encrencas? A gente se mete em encrencas de todas as sortes, de todas as maneiras, sejam elas encrencas pessoais, encrencas relacionais, encrencas financeiras, sentimentais. Parece que nós temos um talento, uma disposição enorme para nos metermos em encrencas. Quantas são as pessoas que você conhece, que nós conhecemos, que tomam as atitudes mais erradas, mais equivocadas, que se metem nas maiores dificuldades, nas maiores confusões e sempre estão buscando alguém para responsabilizar. Às vezes as pessoas se metem em confusão e dizem: foi por causa de A, por causa de B, por causa da esposa, por causa da sogra, foi por causa do patrão, foi por causa de outras pessoas. E não poucas pessoas, pasmem,
culpam ao próprio Deus. Quando é que a gente percebe que as pessoas culpam a Deus? Quando nós ouvimos perguntas como estas: por que é que Deus permitiu? Poderia não ter permitido. Por que é que Deus deixou? Deus não pode todas as coisas. Por que é que Deus não impediu? Onde é que Deus estava? Você já ouviu essas perguntas? Você até mesmo as fez. A resposta a todas essas perguntas repousa sobre o fato de que na realidade, Deus é um pai que respeita as decisões que os seus filhos tomam. Olha o que o texto nos diz. Nos diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens, eu quero botar o pé na estrada, eu quero andar pelo mundo, eu quero andar segundo os meus princípios, os meus valores, eu quero andar tendo as minhas ideias como guia. Este pai sabia, claro que sabia, que o filho ia se meter em dificuldades, claro que ele sabia que o filho ia se dar mal. Quem é pai, quem é mãe, conhece o filho e sabe perfeitamente se ele é maduro ou não para viver sozinho, se ele é maduro o suficiente para tomar determinadas atitudes. Mas ainda assim, mesmo sabendo que o filho ia dar, como nós comumente dizemos, com os burros na água, ainda assim, pôs uma fortuna nas mãos do rapaz. O pai sabia que a coisa não ia terminar bem, como de fato não terminou, mas deixou ir. Eu sei, poderia ter amarrado? Poderia ter algemado, acorrentado, poderia ter feito tudo isso, mas não fez nada disso. Por que não fez? Porque Deus é um pai que considera, Deus é um pai que respeita as nossas escolhas, e tudo isso nos remete ao início de tudo. A Bíblia nos diz lá no início: Deus nos fez com amor, Deus nos fez com carinho, e Deus nos dotou com a capacidade de refletir o que Ele é, de refletir o que Ele faz. Essa capacidade de refletir o que Deus é e o que Deus faz é aquilo que nós chamamos de escolhas. Termos em nós a capacidade de livre escolha, de livre arbítrio. Assim, não é preciso muito para a gente perceber que nós somos criaturas extraordinárias. A gente olha para a natureza e a gente vê que nós somos completamente diferentes. Quando nos comparamos com o resto da natureza, percebemos que a nossa natureza é única. Tudo é único no jeito em que a gente faz, do jeito que a gente procede. Você sabe que há um filósofo contemporâneo chamado Clóvis de Barros, ele diz algumas frases que eu acho até interessantes. Ele diz assim: quando o vento venta, ele venta da única maneira que se poderia ventar. Assim também, quando a maré mareia, ela só mareia daquela forma. Quando o sapo coacha, quando o sapo sapeia, se é que se podemos assim dizer, ele só faz daquela maneira. Em outras palavras, quando uma girafa está num processo de conflito com uma outra girafa, ela dá uma pescoçada, a outra girafa não tem outra atitude a tomar, senão dar uma pescoçada de volta. Por quê? Porque é uma força instintiva, há uma força que rege a natureza, há uma força que engessa a natureza como um todo. Mas com o homem não é assim. Mas na hora que o homem olha para tudo aquilo que há ao seu redor, olha para a sua própria vida em comparação, ele percebe que não tem absolutamente nenhuma dessas amarras. A cada passo, a vida pode ser muito diferente do que ela é. A cada passo, o homem faz escolhas, ele decide, ele delibera, ele descarta, ele joga fora uma infinidade de vidas que decidiu não viver. Essa não é a vida que eu quero, isso não é o que eu quero para a minha vida. Ninguém na natureza vive como o homem. Então vejam, qualquer ação que não tenha como base a liberdade de escolha, não tem valor algum. Qual é o pai, qual é a mãe? Eu falo muito de pai e de mãe, porque parece-me que isso me aproxima, parece que isso arranca de dentro de você lembranças, arranca dentro de você comparações com as quais você pode se identificar. Qual é o pai, qual é a mãe que recebe o carinho de um filho, que recebe o carinho de uma filha, sabendo que esse filho ou essa filha está agindo forçadamente, constrangidamente, não tem valor nenhum. O beijo que é dado no rosto, pura e simplesmente porque quer alguma coisa que está no bolso, não tem valor algum. Por isso, queridos, o Senhor nos fez livres, absolutamente livres, desembaraçados, capazes de tomar decisões. Mas, claro, todo privilégio traz juntamente consigo responsabilidades. Por outro lado, também nos fez responsáveis pelas decisões que nós tomamos. A liberdade de escolha, ela tem
pelo menos duas faces, mas na verdade ela tem múltiplas consequências. Todos somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas de igual modo, todos nós somos prisioneiros das consequências. Claro, sejamos honestos, absolutamente honestos. Não há nada melhor do que ser livre. Não há nada melhor do que ter em si essa capacidade de escolher. Todos querem ser livres, todos lutam pela sua liberdade, todos valorizam a liberdade, mas em contrapartida, nem todos querem assumir a responsabilidade que a liberdade nos impõe. Por quê? É porque estamos sempre lidando com pessoas que sempre estão tentando colocar sobre os outros responsabilidades acerca de, como desdobramento das escolhas erradas que fez. Então veja, eu sei que é surpreendente, mas parece até inacreditável, mas numa sociedade marcada pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento como essa que nós estamos vivendo, ainda há pessoas que acreditam que as suas decisões pessoais sejam influenciadas pela conjunção dos astros. Você acredita? A gente que acredita mesmo que fez o que fez, ou faz o que faz, ou se porta como se porta, porque é de Áries, porque é de Gêmeos, porque os astros de alguma maneira influenciam as suas atitudes. Há outros que acreditam que as suas vidas poderiam mudar drasticamente se mudassem apenas algumas letras dos seus nomes. Você vê artistas fazendo isso, artistas mudando o nome para gerar novas atitudes, gerando novas atitudes, possam gerar mais dinheiro, mais progresso, mais dividendos, mais sucesso. Oh, meu irmão, pode parecer inaceitável, pode parecer inacreditável, mas há pessoas que acreditam mesmo que para mudar a sua vida eles precisam mudar o perfume. Tem gente que crê nessas coisas. São pessoas muitas das vezes reconhecidas como inteligentes, e essas pessoas creem em tudo isso, mas se recusam em crer na capacidade que Deus deu a cada um de nós de tomarmos as nossas próprias decisões. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós não podemos responsabilizar os astros, os números de letras dos nossos nomes, as fragrâncias, as pirâmides, o trabalho na encruzilhada ou qualquer outra coisa. Nós não podemos responsabilizar. A única responsabilidade por tudo isso são as escolhas que nós fizemos. Nós fazemos as nossas escolhas, nós tomamos as nossas decisões, e este é o ensino bíblico. O homem é um ente com capacidade de escolher, de tomar decisões, e portanto este homem é responsável diante da vida e diante de Deus. Não é em vão que Eclesiastes, no capítulo 11, o versículo 9, a palavra do Senhor vai nos dizer: jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Se esse texto para aí, não é? Parece que nos dá liberdade absoluta para fazermos aquilo que der-nos na telha. Mas lembre-se de uma coisa, diz o texto na continuidade: Deus o julgará por tudo que você fizer. Vamos tirar um pouquinho dessa linguagem bíblica e colocar na linguagem do cotidiano. Jovem, faz o que te dá na telha, faz o que você quiser, você é livre. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Deus lhe responsabilizará por todos os seus atos. Então veja, a responsabilidade não é dos seus pais, a responsabilidade não é dos meus pais. Posso inclusive ter recebido influências, influências negativas, positivas, posso em boa parte ser contingenciado por problemas da infância, posso ter sido cercado por problemas da minha infância, mas sou eu que decido o que fazer. E esta é talvez a maior grandeza humana. Nós não somos vítima dos astros, nem das letras do nosso nome, nem de outra coisa qualquer. Nós tomamos as nossas decisões e nós somos responsáveis por nossas vidas. Ou seja, cada um de nós não pode se ver como vítima, mas como agente da sua própria história. Cada um de nós é senhor do seu próprio destino. Então, veja, Deus é Pai. E mais do que Pai, é um Pai que sempre respeitará as nossas decisões. O que quisermos fazer da nossa vida, Deus não vai nos impedir. Seremos tão santos quanto nós quisermos ser santos, queridos. Seremos tão honestos quanto nós quisermos ser honestos. Seremos tão fiéis quanto nós desejarmos ser fiéis.
Não há motivo para culpar mãe, não há motivo para culpar pai, não há motivo nem mesmo para culpar a Deus. Foi Deus quem nos fez capazes. Deus nos deu esse privilégio da gente poder decidir. Mas, juntamente com o privilégio, Deus atrelou a responsabilidade de cada uma das nossas decisões. Esta é a primeira lição. Mas esse texto não para apenas isso. Uma outra coisa que esse texto nos deixa muito claro é que se esse pai respeita as nossas decisões, este também é um pai que nos ama de uma maneira profunda. Talvez seja justamente esta a razão de respeitar as nossas decisões, o seu amor profundo. A parábola nos conta que a vida do jovem foi de mal a pior, foi como que ladeira abaixo. Mas não vamos perder o foco, vamos continuar falando do pai, vamos continuar nos concentrando nessa figura paterna. Ele é o protagonista dessa história. Uma das revelações bíblicas mais extraordinárias é de que Deus não é um Deus apático, Ele não é um Deus desinteressado, Ele não é um Deus indiferente às nossas dores, às nossas angústias, aos nossos infortúnios, às encrencas e confusões nas quais nós nos metemos. Não, Ele é apresentado-nos como um pai amoroso, e é justamente o seu imenso amor que o leva a se importar conosco. É uma canção antiga que dizia: e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Lucas, no capítulo 19, versículo 41, o Evangelho nos relata sobre um dos inúmeros episódios da vida de Jesus em que o mostra chorando. Lucas vai dizer assim: naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E essa não foi a única vez. Ele chorou também diante da sepultura do seu amigo Lázaro. Há outros textos que mostram, aliás, há vários textos que mostram Jesus se enchendo, se permitindo tomar de íntima compaixão pelo sofrimento das pessoas. E João, o apóstolo, vai nos afirmar que Deus não apenas sente amor, mas que Deus é amor em essência. Quando o jovem da parábola voltou para casa, a gente pode aqui conjecturar, não é? A gente aqui pode imaginar. Não estava ele, quem sabe, com um cheiro muito convidativo, com um cheiro muito agradável? Certamente não, né? Também não vinha com nenhuma roupa de grife. Quem vinha pela estrada era muito diferente do que aquele que foi pela estrada. Quem vinha pela estrada estava mais para um mendigo do que para um homem de bem. Um homem coberto de trapos, um homem coberto de sujeira. E certamente no caminho de volta para casa, aquele mesmo caminho pelo qual ele foi, por onde ele passou, agora no caminho de volta as pessoas o viam não como um homem de bem, viam apenas um homem que mais aparentava ser um mendigo. Mas o interessante é que o texto diz: seu pai o viu de longe. Olha que interessante, olha que maravilhoso. Mesmo sob trapos, mesmo sob toda aquela sujeira, o pai o reconheceu. E aquele homem, aquele pai, olhando para o seu filho, deu a ele valor. Lembre-se, passando pela estrada, as pessoas olhando para ele, não o valorizaram, porque é assim. As pessoas valorizam pelo que você tem, as pessoas o valorizam pelo que você veste, as pessoas lhe valorizam pelo que você aparenta, mas Deus lhe valoriza pelo que você é, de fato. Ainda que as coisas, ainda que a sua aparência não seja das melhores, ainda que o cheiro não seja convidativo, ainda que os seus pecados possam enfeiar a você, ainda assim o Senhor está sempre pronto a correr ao seu encontro. Ainda que aos olhos de outras pessoas a gente possa ter tão pouco valor, aos olhos do Pai a gente tem muito valor, por uma razão muito simples: porque somos seus filhos, queridos filhos. Que atitude maravilhosa, que atitude extraordinária. Não há como ler esse texto de uma outra forma, não há como ler esse texto senão levando-nos a perceber que Deus se importa. Deus não se importa como a gente está. Deus não se importa com a nossa condição espiritual da atualidade. O Senhor se importa e vê aquilo que vai fazer com a minha e com a sua vida. Deus não olha para nós como nós estamos agora. Deus olha para a minha e para a sua vida e sempre tem um olho no projeto original. Deus olha para Cristo Jesus, olha para a nossa vida e Deus olha para Ele como modelo e sabe o que Ele tem que fazer, o que Ele tem que tirar de mim e de você, a fim de que nós nos pareçamos cada vez mais com o seu Filho. Assim. Ainda que debaixo de verdadeiros trapos, ainda que debaixo de muita sujeira espiritual, o Senhor nos ache
ali Ele nos alcançará. O seu imenso amor nos reconhecerá. O texto quer nos fazer entender que o Pai estava esperando, que o Pai estava aguardando, que o Pai estava desejoso, incansavelmente desejoso pela volta do Filho. Não foi preciso o rapaz esmurrar a porta, não foi preciso o rapaz quebrar a corrente da porteira, não. O Pai o viu de longe, e o texto diz que o Pai correu em sua direção. Essa narrativa de Jesus certamente capturou o coração, capturou os ouvidos das pessoas que estavam ao seu redor. Essa é uma cena impensável naquela cultura, absolutamente impensável. Mas o Pai vem, diz o texto, o abraça e o beija. Isso é muito significativo, muito, porque por vezes nós não recebemos o abraço de Deus simplesmente porque a gente não vai em sua direção. Não é porque Ele não queira abraçar, não é porque Ele esteja resignado, não. Essa atitude de retornar é de nossa responsabilidade. Quando tomarmos a decisão de voltar, ainda que sejamos sujos, maltrapilhos, nós encontraremos um Pai de braços abertos, olhos marejados de lágrimas, de alegria, de contentamento, um Deus que quer nos de volta. Quantas pessoas eu ouço, quantas pessoas perguntam: por que é que Deus não me tira desta vida? Por que é que Deus não me tira desta situação, deste lodaçal, dessa encrenca na qual eu me meti? Por que é que Deus não faz isso? A pergunta é: o que é que você está fazendo para sair? Qual é a atitude que você está tomando? Vamos, dê, ainda que um pequeno passo na direção do Senhor. Foi assim que o jovem fez, e surpreendentemente percebeu que quando começou a caminhar na direção do Pai, ele percebeu que o Pai já o estava esperando, o Pai já o estava aguardando, e essa história que tinha todos os ingredientes para terminar em tristeza, termina com alegria. Para terminar debaixo de um manto de desgraça, termina sob os auspícios de uma grande vitória. O Pai o beijou, o Pai o abraçou. Poderia dizer: meu filho, primeiro toma um banho, depois a gente vai te dar um abraço. Não, a história diz que o Pai correu, abraçou e o beijou. Jesus nos mostra, é isso que Jesus intenciona, nos mostrar que Deus se alegra com o nosso arrependimento, que Deus se volta para nós quando arrependidos nós nos voltamos para Ele. Eu sei, você sabe, o conceito popular de Deus, essa fama popular que Deus tem, principalmente no meio de uma sociedade como a brasileira, é de um Deus que castiga, é de um Deus que maltrata, é de um Deus que está sempre pronto a punir absolutamente com ódio, raiva e rancor no coração o pobre pecador. Mas a Bíblia, na pessoa bendita de Jesus, nos mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se alegra com a nossa alegria, um Deus que se satisfaz com a nossa vitória. Não há uma palavra de recriminação, não há uma queixa, não pergunta onde gastou o dinheiro, não há aquelas expressões: se fosse eu me conhecendo, eu sei o que eu diria. Eu não te disse, eu não lhe falei, mas Deus é muito diferente de mim. O que é que há? Há simplesmente demonstração de afeto, de acolhimento, de carinho. Essa é a mensagem do Evangelho. O que nós podemos esperar de Deus, se nós voltarmos para casa, é abraço. O que nós podemos esperar da parte de Deus, se nós arrependidos voltarmos para Ele, é beijos, é abraço, é acolhimento. E esta é uma experiência que qualquer pessoa pode experimentar, qualquer pessoa. Se nós dermos apenas um passo em sua direção, deixando para trás toda a velha vida de pecado, todas as encrencas, nós descobriremos que esse Deus revelado nas Escrituras, na pessoa bendita de Jesus, é um Deus que ama, é um Deus que aceita, é um Deus que acolhe, é um Deus que perdoa, é um Deus que abraça, é um Deus que beija. Por último, se nós nos recordamos sempre que Deus respeita a nossa opinião e nos ama de maneira tão profunda, nós não podemos esquecer jamais que Deus é um Deus que tem poder, quer nos restaurar completamente, absolutamente. É interessante ver o rapaz ensaiando o discurso.
Ele vai na direção do pai e vai ensaiando. Quando eu chegar lá, eu vou dizer assim: pai, eu fiz assim, eu não sou digno, trata-me assim. E é interessante a maneira como o pai, ele começa o discurso, ele começa a oração e o pai interrompe. E o pai não quer ouvir o que ele tem para dizer propriamente disso. O pai não se interessa por desculpas, o pai não se interessa por pretextos, por explicações. O pai só se interessa por uma coisa: que ele volte. E é aqui que nós vemos que o moço teve um lapso de bom senso. Depois de ter feito tanta bobagem, depois de ter feito tanta coisa errada, ele não poderia chegar de outra forma diante do pai. Ele chega humildemente, ele chega arrependido. Me trata, pai, me trata apenas como um empregado. Eu não tenho direito algum. Aliás, aqui é bom a gente até fazer uma vírgula, né? Colocar uma vírgula. Tem tanta gente hoje que se julga com tantos direitos. Gosto muito de uma canção que diz: meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer, e para isso empenho minha palavra. Olha que interessante. Que direito temos nós? Que direito poderíamos nós chegar diante de Deus e colocar sobre a mesa? Direito algum. Este rapaz sabia que não tinha direito algum, e por isso ele com sinceridade diz: trata-me apenas e tão somente como um dos seus empregados. Agora, veja qual é a atitude do pai: trazei depressa a melhor roupa, trapos não são adequados para vestir meu filho, vistam-no adequadamente, coloquem um anel lindo no seu dedo. Sabe, por que um anel no dedo? As famílias nobres daqueles dias, como as de hoje também, elas carregavam um anel mostrando a sua filiação, mostrando o seu senso de familiar. Estava lá a marca, o brasão da família. E onde quer que ele estivesse, as pessoas olhando para o seu anel o respeitariam, porque sabiam que aquilo era o símbolo que retratava a dignidade da família a qual ele pertencia. Alguém perguntaria: mas e o anel que ele tinha quando saiu de casa? O rapaz certamente, quando as coisas apertaram, deve ter deixado numa casa de penhor, porque chegou sem o anel no dedo. Mas o pai não pergunta do anel que foi. O pai providencia um novo anel. Ele não é meu empregado, ele é meu filho. Coloquem sandália nos seus pés. Os escravos daqueles dias andavam descalços, não tinham o direito de usar calçado. Só para você ter uma ideia, ele havia perdido o direito de filiação, mas o Senhor estava restaurando, o pai estava restaurando. Não tem mais anel, se parece como escravo, anda como escravo, se veste como escravo, mas o pai vai restaurar-lhe todas as coisas. O pai põe nele a melhor roupa, manda colocar um anel novo em reconhecimento da sua filiação. O pai não o trata como um dos seus empregados, embora fosse esse o seu merecimento. Pelo contrário, o trata como filho. E diz mais: vamos fazer o seguinte: esse menino estava perdido, foi achado. Esse garoto estava como que morto e voltou a viver. Mata lá a melhor de todas as nossas reses, mata lá um gado engordado e vamos fazer uma festa, vamos tocar um chachado, vamos fazer aqui um motivo de alegria e de regozijo, porque ele voltou para casa. Queridos, a queda do homem fez com que nós perdêssemos a comunhão com Deus. O homem perdeu tudo aquilo que Deus lhe havia dado. E ele perdeu o direito de estar sempre diante de Deus no jardim da sua inocência. Mas na pessoa bendita de Jesus, o homem voltou a ter com Deus comunhão. Na pessoa bendita de Jesus, o homem é tratado como filho. É por isso que João nos diz: ele veio para os que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tudo que o homem perdeu com as suas inconsequências, tudo que o homem perdeu com os seus atos tresloucados, o Pai lhe devolveu. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, não importa o quanto você tem pecado, o fato é que, se você se arrepender, se eu me arrepender, e nós nos voltarmos para Deus, encontraremos nos braços deste Pai amoroso abraço, beijo, acolhimento, como se nós nunca tivéssemos feito absolutamente nada.
Essa é a grandeza do nosso Deus. Você sabe que o profeta Miqueias diz que o Senhor é capaz não apenas de perdoar os nossos pecados, mas de lançá-los no mais profundo do mar. Quando eu me lembro destas palavras, o que mais alegra o meu coração é saber que Deus não tem registro dos meus pecados, que os meus pecados e os seus foram perdoados, que lá no profundo do mar, onde ninguém, absolutamente ninguém é capaz de chegar, foram lançados os meus pecados, metaforicamente falando, numa profundeza tamanha que são incapazes de ser resgatados. E Deus não apenas os lançou no mais profundo do mar, mas ainda colocou uma placa dizendo: proibido pescar. Deus não vai lançar em rosto os meus pecados. Deus não vai lançar em rosto os teus pecados. Deus não está preocupado com o que nós fizemos. Deus está preocupado com o que, diante da sua palavra, nós vamos fazer. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Agora é momento de retornarmos para aquele lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu sei, os homens são assim. Eles terminam lançando em rosto, outra vez, erros que nós cometemos. Como que abrindo lá arquivos, abrindo pastas antigas, mas o nosso Deus não faz assim. Nosso Deus não faz cobranças. O que o nosso Deus faz é oferecer perdão. Em Deus há perdão. Por isso as palavras deste moço possam ecoar na minha mente e no seu coração e possa ser o hino da nossa redenção. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Se você fizer assim, certamente, tudo o que você precisa, você encontrará nas mãos e no coração desse Deus tão amoroso e bondoso que vela por ti. Que Deus te abençoe e te guarde, que nada lhe falte. E você sabe, domingo pela manhã e domingo à noite nós estaremos aqui outra vez, falando do grande amor de Deus, testemunhando a sua grandeza e ministrando a você uma palavra de consolo, confiança, fé e esperança. Quero louvar a Deus, bendizer a Deus. Bendizer a Deus porque tem cuidado de nós, tem cuidado de vós, tem cuidado de todas as pessoas que estão tão próximas aos nossos olhares. Quero louvar a Deus porque o Senhor tem nos cercado com o seu cuidado. Louvar a Deus porque o Senhor tem sido bondoso para comigo e para contigo. E nós poderemos, depois desta tão grande crise, ao atravessarmos todos nós juntos de mãos dadas, ninguém ficará para trás, nós cantaremos o hino da vitória e diremos assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com grande alegria, como disse Miriam, só o Senhor é Deus. Termino lembrando as palavras do profeta Malaquias que disse: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma grande diferença. E eu louvo a Deus, porque essa diferença é perceptível na sua, na minha e na nossa vida. Que Deus te abençoe e guarde, que nada lhe falte em tempo algum. Vamos em paz e que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. Que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a uma só voz digo eu e você repete comigo. A uma só voz. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.